Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje é, meu subtítulo, a nossa reflexão. Como Satanás é o Deus deste mundo? Isso. Como é que Satanás, o diabo, como ele age? Por que diz aqui em 2 Coríntios 4:4, a pergunta, a indagação, que ele é o Deus desse mundo, o Deus desse século? Vamos ver de forma rápida? Bora lá comigo? Então vamos lá. Você vai entender melhor a partir do momento que eu estiver aqui passando para vocês. Ok? Se tiver de fazer algum comentário aqui entre uma parte e outra, eu faço, ok? Mas bora lá. A frase Deus deste mundo ou Deus deste século, lembrando que Deus aqui com letra minúscula, está se referindo a uma entidade, ok? Vamos lá. Isso indica que Satanás é a maior influência sobre ideias, filosofias, opiniões, metas, desejos, pontos de vista na maioria das pessoas. A sua influência também abrange as filosofias, a educação, o comércio, o sistema mundial, tanto político como educacional e outras cositas más. Isso sem citar religião. Aí nem se fale, porque ele é o Deus da religião. A religião é uma de suas filhas prediletas, é uma das suas filhas preferidas. Então, a religião é uma das filhas preferidas de Satanás, do diabo, o Deus desse século, o Deus com letra minúscula, 2 Coríntios 4:4. E você vai entender, porque eu já estou citando aqui o controle que ele exerce sobre o mundo, as religiões, tá? Então esse controle surgiu a partir de mentiras e enganos, tá? Eu quero já ressaltar para vocês que a religião é uma mentira, é um engano, tá? Satanás enganou o ser humano e por isso que existe até hoje essa tal de religião, que é uma filha aí preferida do inferno, tá? Então, Satanás também é chamado de príncipe das potestades do ar, em Efésios 2:2. Então, nós estamos falando de uma entidade, de uma pessoa, de uma personalidade. Ok? Então, aqui você tem que entender que o mal aqui não é o mal que se faz ou o mal que se recebe, mas aquele que é o mal. Então, a partir de então, certo? Então, o mal não é o mal por mal ou o bem por bem. Existe uma figura, uma pessoa por trás disso, ok? Então, Efésios 2:2, ele é o príncipe deste mundo. E em João 12:31, está dizendo esses títulos a muitos outros representantes que recebem a capacidade de Satanás. Tá? Então dizer, por exemplo, que Satanás é o príncipe da potestade do ar, significa que, de alguma forma, ele governa o mundo e as pessoas. Ponto. Então existe Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Existe Satanás, que foi despejado, jogado, atirado da presença de Deus para estar aqui no reino terreno, tá certo? E o ser humano, então, foi criado neste meio, nasceu, foi formado, tá certo? E assim como Satanás enganou Adão e Eva, enganou a humanidade, ok? Isso não quer dizer que o ser humano não tenha a capacidade ou o ser humano não tenha o entendimento, tá? Então, se está dizendo, se está trazendo os versículos da Bíblia, das Escrituras Sagradas, é porque isso está valendo, ok? Ontem, hoje e sempre. Então, desde que haja pessoas, desde que haja gente, desde que haja governo, também existe aí o mal por trás, que o nome é Satanás, o príncipe das trevas, o príncipe da potestade do ar, e etc, e tal. Tá? Lembrando que Deus ainda é e continuará sendo o Deus de todas as coisas, o soberano,
onipotente, onipresente, aquele que governa todas as coisas. Então nada do que existe ou do que acontece que Deus não tenha ali o conhecimento, tá? Não tenha conhecimento de causa, de efeito, tá certo? Então Deus é Senhor, Senhor. Então Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Então nada do que existe, o que acontece, acontece sem que Deus no mínimo, não haja uma permissão do Deus Todo-Poderoso, ok? Tá? Entretanto, no entanto, porém, todavia, tá? Tudo isso é para a gente estar pensando. Deus, entretanto, significa que Deus, o Todo-Poderoso, em sua finita ou infinita sabedoria, permitiu que Satanás operasse neste mundo dentro dos limites que Deus estabeleceu para ele. Está me entendendo? Deus, Ele é Deus, Senhor de todas as coisas. Deus, Ele é Senhor do sim e do não. Ele é Senhor da morte e da vida. Ele é Senhor sobre o bem e sobre o mal. Ele é Senhor sobre Satanás e os seus anjos. Ele é Senhor soberano sobre todas as circunstâncias do universo. De tudo que você possa imaginar. Sempre lembrando que Ele tem o domínio, e não somente sobre os fiéis, mas também sobre os incrédulos. Os crentes não estão mais sob o domínio de Satanás. Então, aquele que crê em Jesus, e eu dou uma pausinha, mas muito rápida. Religioso para Deus não é salvo. Tá? Já queria dizer, se você é religioso, tão somente religioso, você ainda não tem o Espírito Santo, você ainda não é salvo. Você não foi acordado, não foi tocado ainda por Deus. Colossenses 1:3. Dá uma olhadinha. Os incrédulos, por outro lado, estão presos no laço do diabo, inclusive da religião. A religião é a filha preferida de Satanás. A religião é a filha preferida de Satanás. 2 Timóteo 2:26. É só você ler, meu irmão, minha irmã. Você que não lê, você que não gosta de ler, é uma pena, né? Você, de repente, está crendo em Deus, mas do seu jeito ou do jeito da religião, das instituições, das denominações. Não, você precisa acreditar do jeito que está na Bíblia, tá bom? Encontra-se no poder do maligno, 1 João 5,19, e são escravos de Satanás, Efésios 2:2. Lembra? Vou voltar aqui na citação, nas últimas 3. Colossenses 1:13, 2 Timóteo 2:26, 1 João 5,19 e eu já havia citado Efésios 2:2. Então você dá uma olhadinha na sua Bíblia, você vai entender texto no contexto e a base para esta reflexão. Assim como a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo, deste século, o príncipe das trevas, do mal, aquele que está aqui a rodear aqui o reino terreno, tá certo? Então, lembrando que aqui não está dizendo que ele tem autoridade máxima. Está transmitindo a ideia de que Satanás governa o mundo descrente de uma maneira específica, 2 Coríntios 4:4. O incrédulo segue a agenda de Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Dos incrédulos aqui, eu estou dizendo que é de toda aquele que só é religioso. Aquele pessoal que é da cristandade. Aquele pessoal que diz ser crente ou cristão, evangélico, protestante, católico, espírita, não importa. Então, esse pessoal, ele é definido ou qualificado em um grupo que se dá ou que se nomeia por cristandade, porque eles não seguem as escrituras. Existe o cristianismo bíblico e existe a cristandade. É importante que você saiba a diferença aí, tá certo? Para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, segundo a Coríntios 4:4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E quem são os incrédulos? Os incrédulos são todos aqueles que não creem na Bíblia como formato de fé, como regra de fé e prática. Eles creem, os religiosos,
em sua maioria, eles creem em tudo, menos nas escrituras sagradas. Eles acreditam nos seus líderes, eles acreditam nos seus dogmas, eles acreditam nos seus cerimonialismos, eles acreditam nos seus templos, nos seus santos, mas não creem na Bíblia. Não creem no Deus da Bíblia, ok? Então vamos já para o final? Bora! Então o esquema de Satanás incluiu a promoção de falsas filosofias no mundo, filosofias que cegam o incrédulo para não enxergar o verdadeiro evangelho. As filosofias de Satanás são as fortalezas nas quais as pessoas são presas e elas devem ser libertas por Cristo e em Cristo. Por isso, todo religioso, ele ainda não foi liberto. Então, Satanás ainda tem esse domínio sobre a vida dele no que diz respeito à sua fé. Eu não vou nem citar outra coisa, mas no quesito fé, no quesito profissão de fé, Satanás engambou, encobriu, deixou o homem, o ser humano, na incredulidade das religiões, das filosofias, dos achismos, ok? Então, Deus, por sua vez, veio para que as pessoas fossem libertas das religiões, para que ele pudesse fazer algo e como ele já está fazendo, tá? Então, hoje, para termos a salvação ela não é por obras de ninguém, por nada que você tenha ou queira fazer ou tente fazer. Pelo contrário, a salvação, a revelação de salvação, ela é bíblica. O homem não pode trabalhar para ganhar o favor de Deus. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Efésios 2, 8, 9. Não tem nada a ver com religião. A religião é o ópio do povo. A religião é a droga do povo. Tá bom? Então, já que você quer saber, então está aí a resposta. Esse dom, essa graça está disponível por meio de Jesus. E só por meio dele. E só por meio de Jesus. João 3,16 e João 14,6. Você pode perguntar, por que a humanidade simplesmente não recebe isso como um dom gratuito de salvação? João 1,12. João 1,12 traz uma resposta bacana. Tá? É porque o Deus desse século cegou, tem intentado contra a humanidade e tem conseguido enganar essa agenda maligna, né? Para que haja cada vez mais incrédulos dentre a humanidade, sendo enganada. Então não é à toa que a Bíblia chama de Satanás de um Deus mentiroso, ou o Deus desse século, que é uma mentira, engano. João 8, 4, 4. Como Satanás é um Deus desse mundo, então 2 Coríntios 4, 4. Deu para você me entender? Esse é o final dessa reflexão. Eu já tenho no canal sobre esse assunto, tá? Já são mais de 470 vídeos, se não me engano. Diversos assuntos. Se você quiser saber sobre um assunto, escreve lá no YouTube, Carlos Zanino, e o assunto que você quer saber. Se você não é inscrito, entra, se inscreva, toque no sininho de notificações. Essa plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. O seu like ou dislike, o seu joinha, é para alavancar o vídeo. Então você pode me ajudar ou ajudar esse canal, tá bom? No rodapé, o que você achou do assunto ou alguma coisa que você gostaria de saber um pouco mais e porventura não tenho dito, ok? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo o que você estiver fazendo. Até um próximo vídeo.